Vamos começar mais uma aula de Lazarus, tá? Essa vai ser a nossa aula 16. Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu entrar no Lazarus. Tá bom? Vamos só, peraí, já tinha aberto. Vamos entrar no Lazarus. Tá bom? Eu não tenho nenhum projeto aberto. Vou começar um novo projeto. Vou em arquivo. Novo. Projeto. Aplicação. Eu vou fazer uma aplicação simples, né? Então, dou um OK. Tudo bem? Vou aqui no Paint. Então, essa daqui, vamos só anotar aqui. Hoje é a nossa 17ª aula, né? Então, hoje é a nossa 17ª aula, tá? Do Lazarus Pascal. Tudo bem? Hoje é dia 11/6/2020. Na aula de hoje, nós vamos estudar os operadores lógicos. Operadores lógicos. Tá bom? Nós vimos na aula anterior que nós temos, por exemplo, os valores booleanos, né? Nós temos o tipo booleano. E nós vemos que o tipo booleano, ele aceita dois valores, o true e o false. Ou seja, o true é o verdadeiro e o false, né, é o falso. Nós também podemos dizer que true, verdadeiro, nós podemos representar pela letra V, e o false, falso, nós podemos representar pela letra F. Tá bom? E aí, quando nós temos essa situação, nós vamos ter três operadores lógicos. Então, nós vamos ter o operador. Nós vamos ter o operador e, operador OR e operador NOT. Tudo bem? Peraí. Vamos escrever em português primeiro. Nós temos operadores e, ou não. Tudo bem? O operador e é o AND. O operador ou vai ser o OR. E o operador não vai ser o NOT. Tudo bem? Então, o que seria o e? E ou e não. Vamos começar pelo operador e, tá? O que faz o operador e? Então, vamos começar pelo operador e. Vamos ver o operador e. Tá aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Então, o operador e, ele compara duas variáveis lógicas e ambas têm que ser verdadeiro para que ele seja verdadeiro. Eu vou montar a seguinte situação para vocês entenderem melhor. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho uma caixa d'água. Vou fazer um desenho aqui, peraí. Fazer um desenho. Eu tenho uma caixa d'água, tá bom?
E se ela é uma caixa d'água, dentro dela tem água, tá bom? Aí eu vou ter um cano. E aí eu tenho dois registros. Eu tenho registro. Depois dos dois registros, o meu caninho, ele tem uma saída. E aqui eu tenho um balde. Então, vamos dar nome aos bois, né? Então, isso aqui o que é? Uma caixa d'água. Tudo bem? Isso daqui é um cano. Esse daqui é um registro, que eu vou chamar de registro A. Esse aqui é o meu registro. Vai ser o meu registro B. Tudo bem? Então, ó, esse daqui, ó, e esse daqui, eles são registros. Certo? E isso daqui é um balde. Tá bom? Vocês concordam comigo que a água vai descer, né? A água vai descer pelo cano. Para que a água caia, para que a água caia no balde, se eu abrir só o registro A e o registro B estiver fechado, não vai cair água nenhuma. E se eu tiver com o registro B, registro A fechado, e o registro B aberto, também não vai cair água nenhuma. Tudo bem? Ah, tá. E aqui, para mim, o balde é o S. É a minha saída. Tá bom? Então, olha só. Vou montar uma tabelinha aqui, ó. Vou montar uma tabela. Espera aí que eu tô fazendo, eu tenho que fazer um pouco menor, um pouquinho mais para cima. Tá bom? 1, 2, 3, 4, tá? Então aqui eu vou colocar o registro A, o registro B, certo? E a minha saída. Então, registro A, registro B e a saída, que é o balde, certo? Se eu colocar verdadeiro, então vamos lá. Se eu colocar verdadeiro, se eu colocar V, é o registro aberto. Tá? Se eu colocar F, é o registro fechado. Tudo bem? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Por exemplo, se o registro A estiver fechado e o registro B ele estiver fechado, ou seja, fechado, fechado, vai sair água no balde? Não. Então, então vai ser o quê? Falso, ou seja, não tem água no balde. Então, se eu tiver falso, falso, é falso. Ou seja, não vai sair água no balde nenhum. Mas vamos imaginar que eu vou abrir o registro B. Então, falso no A, o A está fechado, o B está aberto, tudo bem? Se aqui tiver aberto, se aqui tiver aberto, não, se aqui tiver fechado e aqui tiver aberto, vai sair água aqui? Não, porque eu preciso dos dois abertos, certo? Então, continua falso. Agora, se eu tiver com esse aberto
e esse fechado. Abri o A, fechei o B. Vai sair água aqui? Também não. Então é falso. E se eu tiver com os dois, o que acontece? Eu preciso abrir os dois. Se eu tiver com os dois abertos, o que vai acontecer? Aí sim vai sair água. Então, olha só. O operador E, eu preciso que ambas as condições sejam verdadeiras para que a saída seja verdadeira. Tudo bem? Então, olha só. Os dois registros fechados, não tem água no balde. Um deles aberto e o outro fechado, também não tem água no balde. Aí eu inverto a situação, fecho um, abro o outro, não tem água no balde. Somente quando eu abrir os dois registros, eu vou ter esse cara como verdadeiro. Tudo bem? Então, o caso do operador AND, né? O operador E, tá? Eu vou colocar aqui entre parênteses, ó, AND, operador E ou AND. Como que funciona a situação? Vamos analisar números agora, tudo bem? Então, vamos analisar, vamos ver como ele funciona usando números. Então, vamos colocar aqui. Vamos analisar usando números, tá? Como que seria isso usando números? Então, vamos imaginar que eu tenho uma variável, A. Então, eu tenho uma variável A. Então, eu tenho uma caixinha. Tenho A. E eu tenho uma caixinha B. Eu tenho uma caixinha C. E uma caixinha D. Mas, por enquanto, vamos começar... Pode ser assim. Eu tenho a caixinha A, B, C e D. Certo? Essas caixinhas, eu vou fazer uma relação entre elas. Por exemplo, eu quero saber, por exemplo, se A é igual a B, tudo bem? Então, vamos colocar aqui assim, ó. Vamos fazer assim. Eu vou colocar um valor para o A, eu vou colocar um valor para o B, e aí eu quero saber se o A é igual a B. Então, aqui eu tenho minha saída S1, se é verdade ou se é mentira. Tudo bem? Aí eu vou ter o valor de C e o valor de D. E eu vou querer saber se o C, ele é, por exemplo, diferente do D. E aí eu vou ter a minha saída S2. Certo? Então, vamos só olhar o que pode acontecer aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar para o valor de A, o número, vamos colocar aqui, ó, 3 e 4, 2 e 2, 7 e 5, 9 e 9. Para o valor C e D, eu coloco os mesmos números, 3 e 4, 2 e 2, 7 e 5 e 9 e 9. Tudo bem? Aí, o que acaba acontecendo? 3 e 4, 3 é igual a 4? Não, é falso. 2 é igual a 2? Sim, é verdadeiro. 7 e 5
eles são, por exemplo, iguais? Não, é falso. 9 e 9 são iguais? São, então é verdadeiro. 3 e 4, eles são verdadeiros ou falsos? 3 e 4, tá. Se eles são iguais ou são diferentes? São diferentes, então é verdadeiro. 2 e 2 é diferente? Não, é falso. 7 e 5 são iguais ou são diferentes? É diferente? É, então é verdadeiro. 9 e 9 é igual? É igual. Mas aqui eu estou querendo saber o quê? Se é diferente. Então eu ponho que é verdadeiro? Não. Coloco que é falso. Então a resposta que eu coloquei aqui, verdadeiro ou falso, depende da condição que eu estou analisando. Aqui eu estou analisando se eles são iguais. Aqui eu estou analisando se eles são diferentes. Tudo bem? Então, A é igual a B? Nesse caso, não. Aqui, então eu coloquei falso. E aqui? Aqui eu coloquei verdadeiro. Tudo bem? E aqui? Aqui eu coloquei 3. 3 é diferente de 4? Não. Ou seja, é verdadeiro, né? 3 é diferente de 4? Sim, né? Tô dormindo ainda. 3 é diferente de 4? Sim. Tá? Então é verdadeiro. 2 é diferente de 2? Não, é falso. 7 é diferente de 5? 20? Sim, verdadeiro. Então, o que acaba acontecendo? Depende da condição que eu estou analisando. Vamos ver como que o operador E ele vai entrar nessa situação, tá bom? Vamos ver como que o operador E. Isso daqui eu coloquei o S1, o S2. Esquece por enquanto, tá? Que eu tenho que fazer uma outra coisa antes. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos de novo. Então, eu estou estudando o operador. O operador E ou AND. O que nós vimos que o operador o E ou AND? O que acontece? Ele só é verdadeiro se todas as condições que eu estou analisando são verdadeiras. Ou seja, eu só vou ter uma saída verdadeira se tudo for verdadeiro. Então vamos analisar aqui, por exemplo, eu vou colocar A, B, tudo bem? Aí eu pergunto se A é maior que B, certo? Aí eu vou perguntar, então peraí, vou colocar aqui, ó, C e D, tudo bem? Aí eu vou perguntar se A é maior que B. E aqui eu vou perguntar se C é menor que D, tá? E por último, eu quero saber as duas coisas. Se A é maior que B e C é menor que D. Certo? Então vamos atribuir números para cá. Então vamos começar, por exemplo, dizendo, por exemplo, 3 e 4, tudo bem? 6 e 9. Então, A é maior que B? A é maior que B? Não, então é falso. 6 é menor que 9? É, então é verdadeiro. Tudo bem? Só que eu sei o que aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho A é maior que B. O que acontece aqui? Então eu tenho aqui, ó, falso. Certo? E aqui, C é menor que D? É verdadeiro. Só que o falso com verdadeiro é
ou seja, vamos colocar um S aqui para ser minha saída. Falso com verdadeiro é falso. Tudo bem? Então, olha só. O que eu estou perguntando? 3 é menor que 4? É falso. 6 é menor que 9? Sim, é verdadeiro. Então, o que acaba acontecendo? Eu descobri primeiro isso. Agora, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Só que a regrinha do operador E diz o quê? Diz que falso com verdadeiro é falso. Então, o final é falso. Tudo bem? Agora, eu coloco 8 e 8, tudo bem? E 7 e 2. 8 é maior que 8? Falso. 7 é menor que 2? Falso. Ora, falso, operador lógico E, falso, ou seja, falso com falso, vai me dar falso. Entenderam? Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Eu vou até apagar esse E, pegar aqui a minha borracha, aumentar a borracha de tamanho, tá? Vou apagar aqui o E. E vou colocar aqui uma linha. Vou colocar uma linha verde. Então, olha só, falso com verdadeiro, falso. Falso com falso, falso. Então, só vai ser verdadeiro se ambas as condições forem verdadeiras. Vamos ver um outro caso? Por exemplo, 6. Vamos colocar 6. 6 e 2. Tudo bem? E 9 e 4. 6 é maior que 2? Verdadeiro. 9 é menor que 4? Falso. Então, o que eu tenho na primeira condição aqui? Ó? Então, eu tenho verdadeiro. E aqui eu tenho o quê? Falso. Verdadeiro com falso vai me dar falso também. Então, eu preciso que ambas as situações que eu estou analisando sejam verdadeiras. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, 1 e 5, tudo bem? 5, 1 e 5, peraí, inverte aqui. 5 e 2, 5 e 2, e depois 3 e 6. 5 é maior que 2? Verdadeiro. E 3 e 6? 3 e 6? 3. 3 é menor que 6? Sim, verdadeiro. Ou seja, se aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro, aqui também é verdadeiro. Então, eu vou ter como verdadeiro apenas se ambas as condições forem verdade. Tudo bem? Ou seja, no caso do operador E, para que uma condição, para que uma situação seja analisada como verdade, tá? Ou seja, true. Todas as condições que estão
sendo analisadas precisam ser verdadeiras também. Tudo bem? Então, ó, para que uma situação seja uma situação que está sendo analisada, então coloque aqui, ó. Para uma situação que tá certo. Para que uma situação seja analisada como verdade, true, todas as condições que estão sendo analisadas precisam ser verdadeiras também. Então, o operador lógico e ele obedece essa regrinha aqui. Eu só vou ser verdadeiro a minha saída se ambas as condições forem verdadeiras. Tudo bem? Basta que uma delas seja falsa para que o meu resultado seja falso. Certo? Então, essa é a nossa regra. Para que uma situação seja analisada como verdade ou verdadeira, true, todas as condições que estão sendo analisadas precisam ser verdadeiras também. Tá bom? Bom, vamos ficando por aqui na nossa aula de hoje, tá? E a gente continua numa próxima aula.